Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos acompanhando as leituras nesses dias do capítulo 8, 9 do Evangelho de Mateus, e nós temos visto nesses dias o quanto o poder de Jesus de curar aqueles que se encontram doentes, como aquele paralítico que estava doente, que foi levado pelas pessoas até Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, curou, perdoou aquele paralítico. Também aqueles endemoniados que viviam acorrentados, eram tão violentos que ninguém podia chegar, e Jesus então expulsa aquela legião de demônios que agia na vida daqueles homens. E hoje no Evangelho, nós ouvimos o Evangelho onde Jesus ele vai na casa de Mateus, pecador. Mas antes de ir na casa de Mateus, um pecador público, era um cobrador de impostos, considerado também um pecador público. Antes de ir na casa de Mateus, Jesus ele passa na coletoria de impostos, onde Mateus ali cobrava de forma errada, injusta, e era essa a revolta do povo de Israel, que era ali então oprimido pelos romanos, que comandava ali Israel. Mas Jesus, ele passa naquela coletoria, ele olha nos olhos de Mateus, e o olhar de Jesus penetra o olhar de Mateus. Jesus o chama: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus, um pecador público, um corrupto, mas que naquele momento se encontrou com o olhar misericordioso de Jesus. Nós estudamos na doutrina social da igreja que a maior forma de fazermos a caridade é através da política. É a melhor forma de praticarmos a caridade. Por quê? Através daquilo que é a arrecadação de todos, de impostos, aquilo que as cidades, os estados, a União tem, através da política, que são os nossos representantes para nos governar. A caridade pode acontecer. Ah, padre, mas não acontece. Se não acontece, aí é problema de quem não faz, quem não usa
do dinheiro público, né, do dinheiro do povo para ajudar o povo. E é um pecado que vai clamar ao céu, porque roubar pobre, né, roubar rico já é errado, né? Mas roubar pobre é um pecado que clama ao céu, porque a pessoa está na miséria, a pessoa não tem às vezes o que comer, não tem uma moradia digna, não tem saúde, e aquilo que era para servir os mais necessitados acaba sendo desviado. A corrupção é um mal que não está só no nosso país, mas está infelizmente no mundo. Mas como Jesus ele disse no Evangelho, ai daqueles que escandaliza, que prejudica os meus pequeninos, né? Ai daqueles que prejudicam os meus pequeninos, que escandaliza. Melhor que amarrasse uma mó no pescoço e se lançasse no mar. Olha como que é forte quando Jesus fala, quando se faz o mal para o pobre, para aquele que depende da ajuda do próximo, porque todos nós um dia precisou da ajuda de alguém, mesmo aqueles que vieram de famílias ricas ou mais abastadas, precisou, mas um pobre ainda mais, né? Vai precisar de um trabalho, vai precisar de conseguir fazer uma faculdade para crescer na vida. E quando se consegue, é uma alegria, é uma grande vitória, né? Então, cada vez mais, a política, ela precisa ser cumprida naquilo que é a essência, que é a melhor forma de se praticar a caridade. Veja que a corrupção já acontecia 8 séculos antes de Cristo, e o profeta Amós está aqui anunciando: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova? Porque a economia naquele tempo acontecia em volta do templo, em volta daqueles que eram chefes do povo de Israel. Então eram pessoas que tinham consciência do que era certo e do que era errado, mas infelizmente já havia ali a corrupção. Então, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas? Olha o jeitinho, né? Até fala, né, do jeitinho brasileiro, né? Dá um jeitinho para ganhar mais, para favorecer. Então, diminuir as medidas, aumentar os pesos para ganhar mais. Vamos aumentar o peso, vamos colocar aqui no trigo um pouquinho de areia, vamos colocar alguma coisa aqui que dá um peso a mais para a gente ganhar mais. Dominar os pobres com dinheiro. Dominar os pobres com dinheiro. Né? A gente tem que ter a consciência, né, que o nosso voto não é para a gente usar o nosso voto para ter alguma coisa em troca, né? E muitas vezes pode acontecer de sermos dominados, né, por conta do dinheiro. E os humildes com um par de sandálias. Olha só, gente, um par de sandálias. Dá um par de sandália lá e você vai me ajudar, sabe? Essa questão da troca, não. E pôr à venda o refúgio do trigo. Veja, são situações que acontecia, infelizmente, situações de corrupção, de favorecimento, de assistencialismo, mas que não ajudava os pobres a crescer. E o pior, suborno, corrupção,
não ajudar de fato aqueles que necessitavam. E o profeta Amós está levantando e profetizando contra essas realidades. O profeta vai dizer: eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. E nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, de ter no nosso coração a palavra de Deus, de viver a justiça, de contribuir nesse mundo onde nós vivemos, não só de forma exclusiva, né, com os mais necessitados, não. Às vezes eles precisam de, como a igreja fala, da preferência, mas não é forma exclusiva, porque existem pobres que infelizmente são muito mais pobres do que o mais pobre que existe no mundo. Deu para entender? Não é verdade? Não tem nada. Tem pessoas que moram numa favela, mas é feliz, tem paz, tem amor. E existe pessoas que moram num palácio, né? Que não tem alegria, que não tem afeto. Então, o que o Senhor Ele deseja, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós vivamos de fato uma verdadeira conversão, que sejamos pessoas capazes de olhar para aqueles que estão do nosso lado, não tomar partido, não fazer da nossa igreja um palanque de guerra, de um partido, de tomar partido aqui, partido ali. O Evangelho já nos ajuda a saber escolher aquilo que nós precisamos para a nossa vida, aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que vai sempre prezar pelos valores, e que o Senhor possa varrer do mundo a corrupção. Nessa missa votiva ao preciosíssimo sangue de Jesus, que o Senhor possa, pelo sangue dele, varrer toda a corrupção do nosso país, toda a corrupção no mundo, para que de fato a política, que é a melhor forma de se praticar a caridade, aconteça, e aqueles que são eleitos possam honrar, porque a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Então nós precisamos rezar também pelas nossas autoridades, e que surge no meio de nós também homens e mulheres que possam contribuir também com a realidade política, para que na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, a justiça possa acontecer, a caridade possa acontecer. Então convido você nesse momento a fechar um pouco seus olhos e a pedir que o Senhor nesse momento possa trazer ao seu coração uma decisão de conversão, de mudança, de transformação. Não importa se eu pequei, se você pecou, não importa se alguém pecou, se alguém se corrompeu, se alguém foi corrupto, mas o Senhor hoje no Evangelho nos fala, Ele olhou para aquele pecador público, Ele olhou para aquele corrupto que era Mateus, olhou com misericórdia, e aquele homem experimentou o olhar de Jesus e começou a seguir Jesus. E Jesus foi até a sua casa, onde se reuniu ali os pecadores, e ali Jesus pôde também estar anunciando a palavra, e pôde dizer: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, é a misericórdia que eu quero e não o sacrifício. Senhor, eu te peço nessa Eucaristia, que o seu preciosíssimo sangue recaia sobre nós,
para que nós possamos, Senhor, na nossa vida viver a justiça, viver o amor ao próximo, Senhor. Nas pequenas coisas, Senhor, nós queremos ser justos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, roubar, nós não queremos levar, Senhor, vantagem nos nossos negócios, nos nossos afazeres, na nossa missão. Nós queremos aquilo que o Senhor nos dá, porque aquilo que o Senhor nos dá vai, Senhor, ser o necessário, porque nós não podemos viver somente do material, somente da riqueza, somente dos bens desse mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como hoje nós ouvimos na palavra de Deus que haveria dias que os homens teriam fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Senhor, que o Senhor traga ao coração de cada filho, de cada filha, Senhor, toda a saciedade por ouvir a sua palavra, porque o Senhor tem poder, Senhor, de curar, de libertar, de transformar. O Suri Alabarala Cantaralabaralando, que o seu sangue, Senhor, possa libertar, Senhor, de todo o mal, de toda a corrupção, possa limpar, Senhor, a nossa nação, o mundo, Senhor, de todos aqueles, Senhor, que escandaliza, Senhor, fazendo mal, Senhor, desviando, Senhor, os bens públicos, Senhor. Que o Senhor possa agir, Senhor, e que a justiça possa acontecer. Que o teu sangue, Pai das misericórdias, que o sangue do teu Filho, Pai das misericórdias, seja derramado sobre nós, sobre a nossa nação, para nos curar, para nos libertar de todo o mal. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue